Queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Nós estamos iniciando agora mais um programa Raízes Pentecostais. E hoje nós teremos a alegria de entrevistar o pastor Claudionor de Andrade, o conselheiro bíblico da ETAD. Eu estou aqui acompanhado do irmão Bruno. Paz do Senhor, irmão Bruno. Paz do Senhor, Mike. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, Paz do Senhor Jesus. E a melhor maneira de nós iniciarmos este programa é fazendo uma oração. Nós convidamos os irmãos que estão aí em casa para que nos acompanhem nesta oração. Orem também para que o Senhor venha abençoar este programa. O irmão Bruno vai fazer essa oração. Senhor Jesus, nós queremos primeiramente te agradecer, Senhor, pela oportunidade que nós temos, Senhor, de ouvir a sua palavra, de poder meditar nela todos os dias, Senhor. Que o Senhor venha dirigir esse momento aqui desse programa, Pai, e que nós venhamos a falar, Senhor, somente aquilo que está na sua palavra, Senhor, somente o que convém a essa doutrina, Pai. Aleluia, dirige, Jesus. Senhor, em tudo que formos fazer, Senhor, e que tudo seja para a honra e glória do seu nome. Amém. Amém. Meus irmãos, como nós falamos anteriormente, hoje nós estamos com o pastor Claudionor de Andrade, conselheiro bíblico da ETAD. Paz do Senhor, pastor, seja bem-vindo. A paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. E hoje nós falaremos, o nosso assunto principal aqui nesse Raízes Pentecostais é sobre o arrebatamento da igreja. E eu vou fazer a primeira pergunta ao pastor Claudionor, que é a seguinte, pastor: se nós estamos de fato às vésperas das últimas coisas? Irmão Mike, irmão Bruno, convictamente, pela graça de nosso Senhor, eu posso responder. Estamos às vésperas do arrebatamento da igreja. A Bíblia, sim, nos diz. Por conseguinte, devemos estar orando e vigiando para que este grande dia não nos apanhe de surpresa, de improviso. Para nós, a escatologia bíblica não é um acontecimento funesto, triste, desalentador. Para nós, a escatologia bíblica é algo alentador, de muita alegria, conforme podemos ler em Lucas capítulo 21 e versículo 28. Palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, exultai e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Que coisas são essas? São todos os sinais e profecias que, neste momento, cumprem-se de forma inequívoca, mostrando-nos apenas uma coisa: o Rei está voltando. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E pastor, qual que é o sinal mais forte e evidente dessa urgência do arrebatamento? Para respondermos a esta pergunta, querido Bruno, teremos de abrir as nossas Bíblias em Lucas capítulo 21, versículos 29 e 30. Prestemos atenção à palavra de Deus. Propôs-lhes então uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando começam a brotar, sabei por vós mesmos, ao vê-las, que já está próximo o verão. O que isto significa? Nós, como servos de Cristo, temos algumas obrigações espirituais para com nós mesmos, com a nossa família, com a igreja e com a sociedade na qual estamos inseridos. Vejamos algumas dessas responsabilidades concernentes a nós mesmos. Quais são esses deveres e essas responsabilidades? Orar, ler a Bíblia Sagrada, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus, vigiar e atentar aos acontecimentos mundiais, não para nos assustarmos com eles, mas para nos apercebermos acerca das urgências destes últimos dias.
quando virmos as profecias e sinais se cumprirem, não fiquemos desesperados. Louvemos a Deus, agradeçamos a Deus, agradeçamos a Deus, porque em breve o Senhor Jesus Cristo voltará para arrebatar a sua igreja e nós estaremos entre os santos, porque ele nos redimiu com o seu sangue. Pastor, a palavra de Deus nos mostra que há sinais com relação ao povo de Israel. E a minha pergunta é a seguinte, pastor: quais os sinais mais fortes concernentes ao povo de Israel, que vão anteceder aí o arrebatamento da igreja, pastor? Podemos, querido Mike, destacar 3 sinais, embora haja outros. O primeiro sinal, o renascimento de Israel como povo independente. Leiamos em Isaías capítulo 66 e versículo 8. Diz o santo profeta: quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas logo que Sião esteve de parto, deu à luz seus filhos. Que versículo abençoador! Nem mesmo o próprio pai espiritual da nação judaica, Theodor Herz, acreditava que o Estado de Israel fosse possível. No final do século XIX e início do século XX, ele escreveu um livro que fez rumores, não somente entre os judeus, mas também entre os gentios. E nesse livro intitulado O Estado Judeu, ele propunha que se criasse um Estado israelita para que os filhos de Abraão, que vinham sofrendo perseguições sistemáticas, pudessem ter o seu lugarzinho onde viver tranquilamente. Mas acontece, Bruno, que o Sr. Herz não acreditava ser possível o renascimento de Israel naquela terra que antigamente chamava-se Palestina e hoje Israel. Então, ele propunha, além da Palestina, que para ele era algo impossível, um Israel na Argentina. Olha só. Ele escreveu um livro sem acreditar no que ele estava escrevendo? Justamente. Ele não era religioso. Ele era um jornalista, era um judeu austríaco jornalista, um homem secular, político, e não acreditava ser possível que Israel viesse a renascer exatamente na terra de Israel. Uhum. E ele não acreditava também ser possível o renascimento do idioma hebraico. Uhum. Vejam bem, hoje o Estado de Israel encontra-se na terra de Israel, de seus ancestrais, e o seu idioma oficial não é o árabe, não é o Yiddish, não é o ladino. O seu idioma oficial é o hebraico, a mesma língua que nosso pai espiritual Abraão falava. Agora, o segundo ponto a destacar em relação a Israel como mensagem profética: a reconquista de Jerusalém. Nosso Senhor, em seu sermão profético, alerta aos seus ouvintes: e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos destes, dos gentios, se completem. Lucas capítulo 21 e versículo 24. Ora, o tempo dos gentios teve início no ano 605 a.C., quando Nabucodonosor invadiu o reino de Judá e fê-lo cativo.
naquele momento, fê-lo apenas tributário, mas estava cativo. A partir daquele ano, aliás, nesse ano, Daniel é levado cativo para a Babilônia. Ele e os seus 3 companheiros, Ananias, Misael e Azarias. Naquele exato ano, tinha início o tempo dos gentios. E desde então, conforme diz nosso Senhor, e di-lo bem, Jerusalém vem sendo pisada sistematicamente pelos impérios gentios. Vieram os babilônios, depois os medos e persas, depois os gregos, depois os romanos, depois novamente os persas, depois os árabes, depois os turcos, finalmente os ingleses, depois os árabes, mesmo após a independência de Israel, Jerusalém, a sua parte antiga, a sua parte oriental, estava de posse dos árabes. Até a Guerra Relâmpago em junho de 1967, querido Mike, quando Jerusalém é liberta. Mas Jerusalém ainda não é reconhecida por todas as nações gentílicas como a capital política de Israel. Tem-na os gentios como a capital espiritual de Israel, como o é também dos muçulmanos e dos cristãos. Mas chegará o tempo em que Israel passará não somente territorialmente, ou politicamente, ou emocionalmente, ou religiosamente, ou biblicamente, para os judeus. Vejamos agora, querido Bruno, querido Mike, o terceiro sinal de Israel como lembrete profético para a igreja, que é a reconstrução do Santo Templo em Jerusalém. Abriremos as nossas Bíblias em Mateus capítulo 24, versículos 15 e 16. Quando, pois, virdes estar no lugar santo a abominação de desolação, predita pelo profeta Daniel, quem lê, entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. No ano de 2019, o Senhor deu-me a oportunidade para visitar Israel. Que país bonito, formoso, refloresce em todos os sentidos. No entanto, quando vamos a Jerusalém, sentimos não somente aquela presença profética, mas também algo desafiador. Porque exatamente onde deveria estar o Santo Templo está o Domo da Rocha, um dos santuários mais prezados pelos muçulmanos. E agora perguntamos, Senhor, como de fato a tua palavra há de se cumprir? O que nós podemos adiantar neste momento é que a palavra de Deus cumprir-se-á. Exatamente cumprir-se-á. O renascimento de Israel e a retomada de Jerusalém eram também impossíveis. Mas hoje, tanto Israel quanto Jerusalém são profecias cumpridas. Isso significa o quê? Que os 3 maiores sinais de Israel, excetuando por enquanto, o Santo Templo, já são uma realidade profética. Ora, isso significa que nós, servos de Cristo, devemos atentar principalmente para a figueira, e a figueira é um símbolo de Israel, um de seus símbolos, e alertarmos-nos quanto a este fato.
O Senhor Jesus em breve virá. Então, estejamos atentos. Preparemo-nos. Exortemos o povo de Deus para que, vigilantes, não seja pego de surpresa no grande dia. Pastor, e esses sinais que o senhor disse, eu posso dizer que eles são sinais geopolíticos. O que a gente pode dizer desses sinais geopolíticos? Todas as manhãs, quando acessamos o nosso jornal, hoje pela internet, vemos a geopolítica nacional e internacional. Observamos que todas as palavras preditas por nosso Senhor, verdadeiro homem e verdadeiro Deus, cumprem-se diante de nós. Ao vivo, em cores, de forma perturbadora. Nação contra nação, reino contra reino, presidente contra presidente, governadores contra governadores. A geopolítica vivamente declara-nos que o Senhor Jesus Cristo virá. Haja vista, por exemplo, a guerra da Ucrânia. Ninguém esperava que, em pleno século XXI, levantar-se-ia outra guerra na Europa, mais precisamente no leste europeu. E lá, duas nações irmãs, eslavas, falando quase que o mesmo idioma. Quem conhece o ucraniano entende razoavelmente o russo. Nem sempre os russos entenderão os ucranianos, mas são duas nações irmãs. Historicamente, a Rússia saiu da Ucrânia. A nação russa começou exatamente em Kiev. E essa guerra, como outras também, tem de ser vistas não como um mero jogo da geopolítica internacional, mas como um forte cumprimento das profecias bíblicas. Além das guerras, nós temos as revoluções, as fomes, as pestes. Nós tivemos aquela experiência traumática com o vírus corona. Meu Deus, ficamos encerrados em casa 3 ou 4 meses e os prejuízos para o mundo foram singulares. Então devemos estar preparados, porque eventos como este poderão ocorrer ainda. Mas como devemos ver todas essas coisas? Olhemos para cima, agradeçamos a Deus, regozijemo-nos, porque a nossa redenção hoje está mais próxima do que ontem. Pastor, uma outra pergunta que nós gostaríamos de fazer para o senhor é se nós já estamos, nesse período em que vivemos, vivenciando o período pré-tribulacional. Já estamos, pastor? Estamos sim. E eu quero ler-lhes agora uma passagem do discurso profético de Nosso Senhor, que se encontra em Mateus 24, versículos 6, 7 e 8. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, olhai, não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então, conscientizemo-nos de duas coisas muito importantes. Já estamos no período apocalíptico? Sim. Estamos inseridos nos capítulos 2 e 3 do Apocalipse, nos quais encontramos uma síntese das igrejas de todos os lugares e épocas. Por conseguinte, não estamos apenas no final dos tempos, mas, de forma mais exata,
nós já estamos no período apocalíptico. E quando lemos acerca de todos esses sinais, compreendemos o quê? Que podemos situar-nos profética e cronologicamente em um período que pode ser chamado de pré-tribulacional. Ou seja, a grande tribulação já começa a ensaiar os seus passos. No entanto, a igreja do Senhor, os santos do Senhor, não serão submetidos nem passarão pela grande tribulação. Porque somos fiéis pela graça de Deus, e o Senhor livrar-nos-á desse período tão funesto da história. Pastor, a pergunta que eu vou fazer agora, eu já ouvi respostas das mais variadas possíveis. A volta do Senhor Jesus, ela precede de um avivamento? Porque eu já ouvi gente falar que não, e já ouvi gente falar que sim, e já ouvi gente falar que não, tá no meio. Mistura as duas coisas. Que vai ter um esfriamento, mas ao mesmo tempo tem um avivamento. Como que... Irmão Bruno, nas Sagradas Escrituras não encontramos um versículo sequer que fale acerca desse avivamento final. Não. A volta de nosso Senhor Jesus Cristo não será precedida por esse avivamento especulado. Pelo contrário, a volta do Senhor será precedida por um esfriamento generalizado de nosso amor não, do amor dos cristãos nominais em relação ao Senhor Jesus Cristo, segundo lemos em Mateus capítulo 24 e versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, qual o cenário que o Senhor encontrará quando de seu retorno para buscar a sua igreja? O cenário encontra-se em Apocalipse capítulos 2 e 3. Lá nós temos Éfeso, uma igreja que carece voltar ao seu primeiro amor. Encontramos a igreja em Esmirna, perseguida, machucada, incompreendida. Encontramos Pérgamo, que permitiu que a apostasia se apossasse de seu púlpito. Nós temos a igreja em Tiatira, cuja vida moral não era nada representável, e havia lá uma tal de Jezabel, profetisa, que sutilmente havia sequestrado não somente o pastor, como também todo o seu ministério. Nós temos Sardes, uma igreja que, apesar das aparências, já estava morta. Filadélfia, que excelência! A igreja do amor fraternal, mas em seu meio havia uma sinagogazinha de Satanás, de algumas pessoas que se diziam judeus e não o eram, mas ali estavam para perturbar o crescimento da obra. E temos a igreja em Laodiceia, uma igreja comprometida com o secularismo, com a riqueza, com a teologia da prosperidade, confissão positiva, uma igreja que, aos seus olhos, não precisava de nada. A boa notícia é que há uma solução bem particular para cada uma dessas igrejas. É só buscar o avivamento. É só abrir a porta para que o Senhor entre, e Ele entrará e restaurará a Laodiceia. É só o pastor da igreja de Filadélfia reagir que aquele grupozinho que perturba a igreja seja dissolvido. É só Sardes requerer: Senhor, eu preciso desse avivamento para viver, e ela viverá. Veja o caso de Tiatira. O pastor
querendo ser politicamente correto, estava tolerando Jezabel. É aquele feminismo teológico deletério. Se o pastor soubesse como reagir, e devemos reagir a essa situação, a igreja experimentará um poderoso avivamento espiritual. Depois temos Pérgamo. Por que devemos tolerar as heresias entre nós? Não podemos tolerá-las. Nós temos a igreja em Esmirna. Precisa ser socorrida. Porque Esmirna está sozinha, sofrendo todas essas perseguições, se ao seu redor encontram-se igrejas bem constituídas. Por que não ajudarmos Esmirna? E, finalmente, Éfeso. Reavivemos o nosso amor. Ele não pode esfriar-se. Se isso acontecer, morreremos espiritualmente. Deus requer o nosso primeiro amor, não o segundo nem o terceiro, porque não são amores, mas o nosso primeiro amor. Pastor, então, já que não devemos esperar um avivamento para os últimos dias, pode ser que algum irmão pergunte, então, cessará o derramamento do Espírito, como se deu nos dias de Pentecostes? De forma alguma, Mike. Nós estamos falando de uma promessa escatológica. Aquilo que começou em Atos capítulo 2 prosseguirá até que a plenitude de todos os tempos se cumpra. Vejamos aqui. Abriremos as nossas Bíblias em Joel capítulo 2, do versículo 28 ao 30. Acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos anciãos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Agora, vejamos Atos capítulo 2 e versículo 39. Porque a promessa vos pertence a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Ora, não vemos aqui, querido Mike, prezado Bruno, não vemos aqui nenhum cessacionismo. Pelo contrário, o Senhor continua a derramar do seu Espírito Santo de forma copiosa sobre todos os que o buscam. É claro que temos igrejas frias que não mais querem o Espírito Santo em seu meio. Temos pastores gelados e apóstatas que já expulsaram o Espírito Santo não somente de seus gabinetes, como também de seus corações. Mas por toda parte, onde a igreja do Senhor clama por um reavivamento espiritual, o Senhor continua a batizar com o Espírito Santo, a distribuir os seus dons espirituais, ministeriais e de serviço. Para aqueles que amam a Deus, buscam-no e servem-no. Ora, acontece o quê? Tudo quanto Joel e os outros profetas predisseram, acontece. Então estejamos tranquilos. O Senhor Jesus continua a batizar com o Espírito Santo e a distribuir os seus ricos e maravilhosos dons espirituais. Pastor, então eu posso dizer com todas as letras, sem medo de errar, o cessacionismo não é bíblico e ele é uma heresia. É uma heresia. Como eu posso desdizer a palavra de Deus? No caso de Pedro, ele é certeiro, ele é exato. Lê-lo-emos mais uma vez, porque a promessa vos pertence a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe,
a quantos o Senhor nosso Deus chamar. Pedro não diz que chegaria o tempo em que o derramamento do Espírito Santo cessaria. Aliás, em que lugar da Bíblia Sagrada está escrito isso? E o que me deixa triste é que eruditos, homens que se dizem hermeneutas e profundos teólogos e doutores nas Sagradas Escrituras, negam a interpretação de um versículo tão claro e tão cristalino. Aliás, de um versículo que sequer requer hermenêutica para ser inteligível. O que esses homens estão fazendo? Estão apartando o povo de Deus que anseia pelo Senhor, que tem fome e sede do Senhor, não experimente o verdadeiro Pentecoste em suas vidas. É uma heresia, sim. Nós queremos dizer, os nossos irmãos não acreditam nisso, mas são irmãos. Propositadamente ignoram. Conscientemente ignoram a promessa. Joel não está profetizando somente para a igreja, mas também para a nação de Israel, quando esta consertar-se com o Senhor Jesus, reconhecendo-o como seu Messias e também Salvador. Este reconhecimento será precedido, conforme lemos no profeta Zacarias, por um derramamento do Espírito Santo. E toda a nação de Israel haverá de converter-se a Deus. Queridos Bruno e Mike, eu não entendo esses homens. São homens que trazem em sua bagagem, trazem como experiência, leituras, mestrados, doutorados, pós-doutorados, livres docências. Será que não conseguem encontrar o verdadeiro sentido deste versículo? Que muitos irmãos leem-no e logo confessam, este versículo é para mim e dele tomo posse. Eu quero esta bênção. Eu quero ser batizado no Espírito Santo. Senhores, eruditos, hermeneutas, teólogos, entendam, o versículo é claro. Resumindo, é uma heresia, sim. Pastor, então, a visão escatológica de alguém, a maneira como a pessoa estuda a escatologia, ela influi diretamente em outras doutrinas. Por exemplo, alguém que diz que os dons cessaram, ele tem necessariamente uma escatologia que foge da realidade bíblica, porque é uma escatologia que não vai crer no milênio, que não vai crer no arrebatamento, que não vai crer em diversos pontos da escatologia. A escatologia é muito importante por conta disso, não é? Porque ela influencia outras doutrinas, a maneira como a gente vê outras doutrinas. Bruno, quando uma igreja, à semelhança das Assembleias de Deus, aceita a doutrina da atualidade do batismo no Espírito Santo e dos dons espirituais, tem um corpo de doutrina sadio. A sua soteriologia é sadia e bíblica. Não precisa escorar-se em outros cânones, a não ser no cânon sagrado. A sua escatologia, conforme você bem o disse, é sadia também. Agora, quando nós rejeitamos o Espírito Santo, toda nossa doutrina deprava-se. Deprava-se. Não acreditamos mais na atualidade do batismo no Espírito Santo, nem dos dons espirituais, nem no arrebatamento secreto, no arrebatamento bíblico. Não acreditamos que o Senhor restaurará a Israel, e a Bíblia é clara a esse respeito. Bruno, Mike, a Bíblia é clara.
E alguns chegam ao cúmulo de dizer que tudo quanto a Bíblia diz para os últimos dias é uma escatologia inventada pelo homem. Aí eles criaram a chamada escatologia realizada. Quem morre, escatologicamente já está realizado, ou para o céu ou para o inferno. Mas a Bíblia não diz tal asneira. A Bíblia ensina que haverá o arrebatamento. Que haverá, no ato do arrebatamento, a ressurreição dos mortos. Aliás, os mortos preceder-nos-ão no ato do arrebatamento. Depois virá a grande tribulação, depois o milênio, depois o juízo final. Os condenados serão lançados no lago de fogo. E nós entraremos na Nova Jerusalém, que é real e literal. Se Abraão deixou a sua terra, não foi porque queria fazer uma caminhada de mais de 1.200 quilômetros pelo deserto, deixar a sua urbanidade na cidade de Ur dos caldeus e caminhar. Não, ele deixou a sua terra porquanto acreditava na existência da Jerusalém celeste. E ela é real. Bruno, você tem razão. Eu acrescentaria que, quando a nossa pneumatologia é bíblica, a nossa escatologia também será bíblica.